Salmo 16. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Salmo 16. Vamos ler ele todo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quem diz amém? Agora se assente. Glória a Deus. Sei, irmãs, que muitas pessoas aqui, usados por Deus e usadas por Deus, já trouxeram grandíssimas, riquíssimas reflexões e, mais especificamente, sobre Jó. Mas desde que a nossa irmã me passou o tema, que Deus ia colocando no meu coração uma reflexão sobre a alegria na Bíblia. É a palavra-chave. A palavra-chave esta manhã, este dia e esta semana tem sido alegria. Alegria e júbilo. E nós sabemos qual é a fonte da verdadeira alegria. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver Deus revelando a verdadeira fonte de alegria e nos exemplificando em diversos contextos como ela era expressada no meio do seu povo. Há momentos que a alegria vai ser expressada de maneira individual, em outros momentos de maneira coletiva. Alegria não é simplesmente uma emoção passageira na Bíblia, um estado de espírito momentâneo. A verdadeira alegria, a alegria que vem de Deus, é uma qualidade. E ela é baseada e derivada do próprio Deus. Não existe verdadeira alegria se não vier do Senhor. As outras alegrias promovidas e produzidas pelo que o mundo procura, não é? Elas são momentâneas e passageiras. A alegria que deriva de Deus, ela não é sazonal, ela não é temporária, ela não é efêmera, não é transitória. E principalmente, não depende do contexto. Eu creio que Deus tem ensinado isso muito ao longo desta semana. A Bíblia é o livro da alegria. Mais de 300 vezes essa palavra aparece, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Além das palavras derivadas, além das palavras que vêm complementar também esse contexto. O próprio Evangelho é uma mensagem de alegria. Porque Evangelho, um dos termos para o Evangelho é boas novas, boas notícias. Notícias de alegria. Então, não existe nenhum outro modo de mostrar onde há verdadeira alegria que não seja no Senhor. E Davi escreveu este salmo, e eu li apenas de maneira devocional, mostrando que a fonte da alegria é Deus. É na presença dele que nós temos abundância. E ele ainda coloca no plural de alegrias.
Não tem como um crente que passa nas provas, nas tentações, nas lutas, perder a sua alegria. Ele pode se entristecer, todos nós. Nós vamos ver muitas vezes esse salmista dizendo que foi ao templo com os olhos esbugalhados, de tanto chorar. Sua carne tremia do sofrimento. Sua alma se angustiava dentro dele, que às vezes ele tinha que conversar com a alma. E às vezes o corpo estourava. Sintomaticamente, sinais de que não estava bem. Mas não dava tempo daquela tristeza se instalar, porque o seu ser já era tomado pela alegria. Era tanta alegria que a tristeza era colocada para fora. E nós vamos ver que os grandes homens de Deus e as grandes mulheres de Deus foram alegres, principalmente em situações caóticas, em situações adversas, improváveis. Existe uma das cartas que Paulo escreveu, que é a carta aos Filipenses, considerada uma das cartas das prisões, porque ele escreveu da prisão. E quem está preso está triste, está angustiado, vivendo em solidão. Paulo viveu esta solidão. Ele disse a Timóteo: todos me abandonaram, ninguém esteve comigo, mas o Senhor me ajudou. Ele era para escrever, irmão, da prisão, vomitando desabafos. Mas ele escreve a carta aos Filipenses no capítulo 4 e diz para a igreja, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Um homem que era para estar triste, um homem que era para estar inquieto. Escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 15 e no versículo de número 13, ele vai mostrar qual é a fonte da alegria. Ele ora para que o Deus de esperança encha a igreja de toda alegria e paz, para que seja abundante a esperança pelo poder do Espírito Santo. E não só Paulo entendia isso. Pedro, apóstolo, quando escreve a sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo 8, ele diz que nós não vimos o Senhor, mas amamos o Senhor Jesus. E não vendo ele agora, mas crendo, nos alegramos com gozo inefável, com aquela alegria que não tem como se descrever. Irmão, eu sinto uma coisa tão boa que eu não consigo nem explicar, só consigo sentir. Isso faz parte da vida cristã. A vida cristã é marcada por uma verdadeira, profunda e, por que não dizer, eterna alegria. Porque ela começa aqui na vida abundante que há em Cristo, mas continuará escatologicamente na eternidade. Em Apocalipse 19:7, João escuta um convite para uma festa. Vinde, alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Então a nossa alegria é aqui, é hoje, continuará sendo pelo amanhã, e na eternidade Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Penso que até as lágrimas de alegria. As irmãs cantaram aqui que você vai ter choro de alegria. E no céu parece que Deus não vai permitir a gente chorar nem de alegria, porque lágrima, na maioria das vezes, denota tristeza. Você olha para uma pessoa chorando, pergunta logo se ela está bem. E às vezes ela diz, não, eu estou bem, eu estou chorando, é da presença de Deus, eu estou alegre, não é? Para não acontecer esse imprevisto, no céu não vai ter lágrima, só sorriso, né? Só alegria. Mas o que é que eu faço para ter essa alegria? Qual o remédio que eu tomo? Qual é a comida que eu como? Qual é a água que eu bebo para ficar alegre? Qual é a técnica? Qual é o modo de vida? Simplesmente cumprir a palavra de Deus. Quer ficar alegre? Obedeça. E muitas vezes a sua tristeza é consequência da sua desobediência. Deus disse, faça assim. Ah, não vou fazer não.
aí faz tudo errado. Aí depois vai para o ciclo de oração, pedir oração, porque não está entendendo o rebuliço que está passando. Se você tivesse feito o que Deus mandou, você não estava chorando não, minha filha. Salmo 119, há diversos textos que o salmista mostra a fonte da alegria. Verso 16, abre a Bíblia. Quer receber? Abre tua Bíblia para receber. Alegrar-me-ei na tua palavra e não me esquecerei dela. No verso 24, ele repete: também os teus testemunhos são o meu prazer. Verso 35, faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Verso 47, alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Verso 70, engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. E o 174, tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. O caminho da alegria e da felicidade passa pela obediência. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Às vezes a gente diz que Deus está fazendo isso, aquilo só para te alegrar. Irmão, isso não é para todo mundo não. Isso é para quem anda numa íntima comunhão com Deus, agarrado com Deus. A vontade dele é a vontade de Deus, a vontade dele é a vontade de Deus. Está uma coisa só aqui, olha, unido, de maneira que ele não decepciona o Senhor também não lhe decepcionará. A gente canta que Deus é fiel a nós. Ele não é fiel a nós, ele é fiel à sua palavra. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas aquele que está na posição da palavra não precisa nem pedir. A palavra é gerada automaticamente na sua vida. A alegria, a felicidade, o gozo, ele vem sendo produzido naturalmente. E você fica rindo e alguém diz sem motivo, só vive rindo, porque eu não tenho culpa. É uma consequência do Senhor se agradando da minha vida. Sou falho, sou falha, imperfeito, mas corro para a palavra. Vivo de joelho dobrado, Senhor, eu não quero errar. Eu quero te servir, Senhor. Deus, tu sabe que aqui dentro tem uma natureza ruim, mas me completa, me trata, me aperfeiçoa, invade, Senhor, a minha alma. Às vezes a vontade que eu tenho, tu sabe, é de dizer umas verdades, é de fazer aquela mulher ouvir o que ela precisa, mas não deixa eu falar não, Jesus. Fala no meu lugar, porque alguém está me querendo ver estressado. Aleluia. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Ele não vai dar gosto ao teu inimigo dele te ver cabisbaixa, enfurecida, enraivecida. Isso não combina com você. Dentro de você há um tesouro. Você é um vaso de barro, mas há um tesouro dentro de você. Ele está alargando a tua boca, dando elasticidade a ela. Você vai gargalhar, mas não é de ironia não. É extravasando o que está dentro, é verdadeiro. O sorriso é verdadeiro. O povo de Deus é alegre. Uma das marcas do povo de Deus é a alegria. No Antigo Testamento, que era marcado pelo cerimonial, pelo rito, por uma liturgia muito rígida, mesmo assim Deus dava espaço para a alegria. Em Deuteronômio capítulo 12, nós vamos observar Deus convidando o seu povo a trazer oferta. Já no verso 6, e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada, e os votos, e as ofertas voluntárias, as primícias das vacas e das ovelhas. Mas não é só trazer. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis. Porque o culto do crente é marcado por uma oferta temperada com alegria. Se está cantando, mas está reclamando porque canta. Se fica em pé, mas reclama porque está em pé. Se é para dobrar o joelho, mas dobra o joelho reclamando, não faça. É vão, é perca de tempo.
Deus não olha só o ato, Ele também vê o propósito. Ele não vê só a ação, Ele vê a intenção. Você está vindo a semana toda porque você quer. Não adianta vir ficar reclamando. Estou cansada. Era melhor não ter vindo. Todo dia. Para que você está vindo então? Se está vindo, venha sorrindo. Se está vindo, venha cantando. Venha fazendo festa. O povo de Deus era um povo alegre. Essa alegria era demonstrada em todo o tempo. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, e o versículo de número 6, nós vamos ver que quando Davi voltou da guerra, que feriu os filisteus, quem foi que recebeu eles? As mulheres. Claro, a mulher não ia para a guerra. Então os homens estavam voltando com o rei, em posse de vitória, e a comissão já estava formada, cantando o hino da vitória. Davi matou 10.000. Glória! Verso 6 diz que elas cantavam, naquela época, dançavam, com adufes, com alegria e com instrumento de música. Vê que coisa linda. Irmão, foi um negócio tão lindo que Davi, ele se envolvia tanto com adoração que em outro momento Deus vai dar uma grande vitória a ele. Até ele vai dançar. Não estou dizendo que a dança é algo comum para a gente. Mas naquela época, naquela dispensação, Deus aceitou aquela adoração de Davi. E ele era rei. Rei não pode perder a compostura. Não é? Mas ele, antes de ser rei, era adorador. E adorou a Deus. Foi tanta alegria que eu acho que ele nem percebeu que estava dançando. Eu creio. E a mulher dele olhando a janela. Que presepada. Olha o que esse homem está fazendo. Sempre tem alguém observando a tua adoração. Existem os comentaristas de culto. Eles não fazem, mas eles comentam. Para que isso? Sabe o que acontece com o comentarista de culto? Fica estéril. Cuidado. Agora, claro, se é uma presepada, se é um carnaval somente, o próprio Deus rejeita. Mas se há sinceridade, bote a mão não. Diga para sua irmã, bote a mão não. Fique na sua. Faça o seu, entregue a sua adoração. Entregue seu culto. Se você não gosta de ver, fecha o olho. Oh Deus, como é difícil falar a tua palavra, Senhor. Primeiro livro dos Reis, vê como o povo de Deus era alegre. Aqui eu amo esse texto. Foi quando Salomão foi entronizado como rei. Irmão, foi muita alegria. O povo vinha de revoltas, de brigas familiares, problemas sérios, mas Deus sempre tem alguém para colocar na cadeira. E foi aquela agonia. A casa de Davi, o final do reinado dele foi uma bagunça. Mas Salomão estava ali. E quando ele vai assumir o trono, o povo de Deus se alegra. E naquele dia tinha sacerdote, tinha profeta. Tinha muita gente, irmão. E no verso 39, veja aí, 1 Reis 1. Zadok tomou o vaso de azeite e ungiu Salomão, e o povo tocou trombeta e disse: viva o rei Salomão. E vieram marchando, tocando gaita e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com a voz do povo a terra retiniu. Ou em outra tradução, a terra estalava, o chão tremia do glória a Deus e do aleluia. Tem hora mesmo que quando a igreja se junta, o pastor Roberto disse que é bom que isso aqui tem uma estrutura boa. Porque se não tivesse, já tinha caído, já tinha rachado. Rapaz, que é aquela rachadura ali, o terreno é movediço, não, aquilo ali é tanto irmão dando glória que não aguentou. Mas não, tem uma estrutura boa. Mas nesse dia aqui, irmãos, a terra tremia do som da adoração. Coisa tremenda, né? E tem gente querendo controlar. Davi era tão acostumado com essa adoração, com esse poder,
escreveu muitos salmos de adoração. E quando ele ficava impossibilitado de ir ao culto, ele ficava triste. Não só ele, os filhos de Asaf, os filhos de Corá. Os filhos de Corá escreveram o Salmo 42, verso 4, dizendo que quando se lembrava da adoração, a alma se derramava. Pois haviam ido com a multidão à casa do Senhor, com voz de alegria e louvor, com uma multidão que festejava. Porque quando o povo de Deus se reúne, tem festejo. E o festejo é por quê? Porque Deus está presente. O Salmo 43 há um convite. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. E um dos salmos que eu mais gosto é o 81. Quando Deus dá uma ordem: cantai alegremente a Deus. Como é que você tem cantado? Não basta só cantar, Ele está vendo como está vindo de dentro. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Olha a lista que ele faz. Tomai o saltério, o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Porque tinha gente que custava a adorar. Então Deus disse: eu estou ordenando. Pegue o instrumento e cante com alegria. Faça a festa para mim. E o Senhor vai fazer o que, Deus? Se eu tocar esse pandeiro, essa harpa, esse alaúde, esse cítaro, essa cítara, esse símbolo, eu não vou fazer nada, eu já fiz. No verso de número 6 ele disse: tirei dos teus ombros a carga, e as tuas mãos ficaram livres de carregar os cestos. Vocês estavam lá no Egito, amassando palha com barro para fazer tijolo, carregando o cesto pesado de um lado para o outro, trabalhando como escravo. Eu vim do céu e disse: não quero. Saia daí. Você não vai carregar mais cesto. Você não vai andar mais encurvada com este fardo. Eu vou aliviar a tua alma. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu quero você agora livre e animada. Para quê? Para tocar a cítara. Para tocar a harpa. Ó, cítara. Olha o alaúde. E alguém fica dizendo: para que isso? Não se meta. Eu carregava um cesto. Eu vivia oprimido, eu era uma depressiva, uma solitária, na inveja, na mentira, na prostituição, passava privação, grande era a minha luta. O Senhor foi lá no Egito e disse: vem pra cá, vou botar você com a roupa bonita, vou lhe dar dinheiro, vou lhe dar comida, vou lhe dar calçado. Você vai abrir o guarda-roupa, vai escolher a roupa, vai escolher o calçado, vai tecido para combinar com o tamanco, vou lhe dar perfume, vou lhe dar café, almoço e janta, somente para você tocar a cítara, a harpa, o alaúde. Quem pode entender essas coisas? Deus te deu livre acesso, mulher, para tu adorar a Ele em todo o tempo e extravasar esta alegria. Já chegue na congregação dando glória. A luz apagada, ventilador desligado, já vá abrindo a porta cantando corinho, puxando o hino da harpa. Ei, mulher, o culto nem começou. Não começou para tu. O meu começou quando Jeová foi lá no Egito, me arrancou e disse: deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Estamos no deserto, mas estamos adorando. E enquanto adoramos, Deus diz: eu te sustento com o trigo mais fino e com o mel saído da rocha. Tu vivia comendo pão, bolachão e crioulo, agora até croissant tu come. Anderga sobre mim, teleberga nara sanarai. Alguém vê tu comendo mel e diz: mulher, que mel é esse? Me diz aí a marca. Comprasse aonde? Diz: esse aqui não, minha filha, esse aqui vai direto da rocha. Abre a tua mão e recebe. Trigo fino e mel tirado da rocha.
para quem adora, para quem obedece, para quem está em santidade. Tu vai comer o melhor pão e vai comer do melhor mel. É o Senhor quem está te dando, dizendo: não se preocupe, mas Deus e aquilo, não se preocupe. Se preocupe só em pensar qual vai ser o hino que você vai botar na comissão. Se preocupe só em saber qual é a palavra que você vai dar na consagração. E eu estou enchendo os teus celeiros. Receba logo com as duas mãos, porque uma é pouca. Está gotejando aqui nesta manhã, no meio da tua adoração. Aleluia. Tu não vai nem pedir, Deus vai te dar. Meu Deus. Ergue, canta sobre a face. E tu crê que tu não vai nem pedir? Ó. Vai descer assim, ó. Pra que é isso? Ergue sobre a folga. Isso é o resultado da tua adoração, minha filha. Vai te envolvendo nos meus mistérios. Mulher, como foi que tu fizesse a semana todinha enfurada naquela igreja? Não foi eu não, foi ele. Foi ele. Faça mesmo um barulho lá, naquele lugar. Bote o volume da sua boca no máximo. E se alguém abaixar o microfone, Jeová vai encher as tuas cordas vocais de força, que tu vai falar mais alto do que o microfone. Tem gente querendo controlar a adoração da igreja. Eu não gosto também de muita bagunça, eu não gosto. Eu tenho meu jeito de adorar a Deus. Agora, se naquilo há verdade, meu filho, ninguém pode botar a mão. Se for uma presepada, um carnaval, um chilique, Deus está reprovando. Mas se há verdade naquilo, ninguém toque não. A vida de Jesus foi marcada de adoração. O anúncio do nascimento de Jesus foi com um coral de anjos cantando. E os pastores olhando para aquilo, o que é isso? De onde é esse coral? Eu convidar para cantar lá na igreja. E em Lucas 2:10 os anjos disseram: tenha medo não, pois hoje vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. A vida de Jesus foi marcada de muita alegria. Jesus era alegre. Quando ele ressuscita, é uma coisa linda. Mas antes da ressurreição, me lembrei agora, quando ele chega na entrada triunfal, isso aqui é interessante. Lucas 19. Ai, Deus, em todo canto tem gente assim. Lucas 19, versículo 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, Jesus vindo, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Não precisava Jesus fazer nada, só em ele vir, o povo já começava a adorar. E ali eles diziam no verso 38, bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana, paz no céu, glória nas alturas. Mas no meio daquela multidão de adorador, tinha um grupo de fariseu, verso 39. E ao invés de eles verem aquela alegria, entrar naquela alegria, eles chegaram para Jesus. Já que ele não tinha poder, ô mestre, é melhor repreender isso aí. Você não pode mandar ele se calar, não. Para que isso tudo? O fariseu sempre vai se incomodar. Ele não participa, mas ele se incomoda. Não se preocupe com o fariseu, não. Jesus sabe botar ele no lugar dele. Sabe o que Jesus disse? Tá bom, eu posso até mandar ele escalar. Mas se ele escala, essas pedras aqui viram um coral. Porque sem adoração eu não fico. Se tu não quiser adorar, tem quem adore. Eu não vou dar mais glória não, te preocupa não, um passarinho da glória. A chuva caindo da glória. Um coqueiro balançado pelo vento da glória. É por isso
que a gente vive de mão levantada, batendo mão, batendo pé, dizendo que Ele é grande, porque nós somos melhores que as pedras. Olha para tua irmã, diz nada, não diga nada, mas vê se ela tem jeito de adorador de pedra. Que tem uns que tá ganhando para pedra. Parece aquelas estátuas da Ilha de Páscoa no Chile. Eu sou equilibrada. Não é equilibrada não, tu é seca. E se vangloria, viu? De ser assim. Uns e uns. Eu sou assim mesmo. O único que pode dizer eu sou e sou assim mesmo é Ele. O resto é resto. O resto tem que ser lapidado pelo oreiro. Mas até quem não ri, até quem não crê, até quem não se envolve, até quem fica com uma régua medindo a altura da tua glória, Jesus, Ele vai encharcar de tanta alegria, vai saculejar tanto a estrutura, que você não vai nem reconhecer a criatura. Menina, o que é isso? É alegria. Haverá transformação de Deus por esses dias. O Senhor vai despertar novos adoradores na sua presença. É tempo da igreja fazer barulho e dar glória a Deus e cantar hinos para Ele e honrar o seu nome, porque na sepultura para onde vamos não há adoração, mas enquanto a gente está vivo, a gente mostra a origem e o destino da nossa alegria. É para Ele, é por Ele, é dele, é com Ele, é nele todas as coisas. Jesus está no meio e nós estamos adorando a Ele. Jesus está no meio, nós estamos adorando a Ele. Aleluia! A vida de Jesus foi marcada de tanta alegria. Isso aqui eu amo. Que até no túmulo dele teve festa, alegria. Porque Mateus 28 diz que as mulheres foram visitar o corpo. O corpo, esqueceram da promessa. Que não era para visitar o corpo, era para visitar já o Cristo vivo. Ficaram preocupadas com a pedra, né? Depois que prepararam tudo, acordaram de madrugada, como vocês acordam para vir adorar, e se lembraram da pedra. Sim, tudo animado. Quando lembrou, eita, mas tem a pedra. Quem nos removerá a pedra? E se fosse essas irmãs que não gostam de trabalhar e arrumam uma desculpa para tudo, dizer, eita, eu até queria ir. Estava até meio animada para ir, mas tem a pedra. Ia mandar um zap para outra, por dentro dando glória a Deus, que não ia. Ô irmã, deixa para a próxima. Vai adorador, vai com pedra e tudo. Eu não fiz negócio com a pedra. Tu crê que quando tu chegar, o obstáculo, o empecilho, vai virar instrumento da glória de Deus? É como que aquela pedra tivesse virado uma porta e depois um banco para o anjo sentar. Quando elas chegaram que vira a pedra removida, não acreditaram. E o anjo falando com ela e ela sem entender. O senhor jardineiro, diga aí onde foi que botou, trocou, foi o túmulo. A gente só veio adorar. A dor era tão grande que a alegria estava empacada. Mas Jeová vai destravar esse negócio. E aí Jesus ali disse, não, eu que tenho que resolver. Porque nessas horas anjo não resolve. Quem resolve é Ele. Só chamou ela pelo nome. Maria. Ela já foi batendo continência. Raboni. Porque a gente conhece a voz dele. Senhor. Olha aí Mateus 28:8. Irmão, foi tanta alegria que elas voltaram correndo do sepulcro com temor e alegria. Eu nunca vi ninguém voltar de um túmulo, de um cemitério, alegre. Elas voltaram correndo, animada. Aí você vem para um culto desse e não sai animada? Então você é ruim mesmo, sua natureza é ruim. Porque as mulheres voltaram do túmulo pulando de alegria. E alguém disse, pronto, tá tudo doida. Estou aqui, né? Eu estou aqui parafraseando. Vocês sabem meu jeito, esse jeito meu. Não sou muito assim, né? Voltaram animados e alguém disse, que é isso? Terminaram de endoidar. Porque elas viram, mas os outros não viram. E às vezes acontece isso.
A revelação foi com você, Deus falou com você, tratou com você, mas o outro não viu, estava em casa, dormindo, cochilando, vendo a vida dos outros na internet. Aí você viu Jesus ressurreto, não tem como ficar parado. Aí chega animada, que é isso, hein? Que animação é essa, hein? É porque eu acabei de ouvir, ver, tocar no Cristo vivo. Olha, irmão, chega em casa pulando. Chega em casa fazendo festa. Que o ninho de Satanás vai explodir lá dentro. Com a alegria que Jeová tem colocado no teu coração. Aleluia. Oh, Deus. Oh, irmão, essas mulheres sofrem tanto. É seta apontada dia e noite e dia para entristecer-te. Não pense que Satanás ele quer tirar muita coisa de você. Ele quer tirar primeiro, uma das coisas que ele quer mais tirar é sua alegria, sua paz. Porque ele diz, eu vou deixar ela desmotivada. Desânimo é uma doença infecto-contagiosa. E Deus sabia disso. Porque quando Gideão vai à guerra, que Deus diz, diga que os covardes voltem logo. Gideão estava cumprindo um preceito mosaico. Lá na lei mosaica, Deus deixou uma cláusula, dizendo, toda vez que for convocar alguém para a guerra, o exército, faça logo lá uma vistoria e diga que os desanimados voltem. Aí Deus dá a explicação do porquê. Para que esses desanimados não venham contagiar os outros com seu desânimo. Porque um crente desanimado é uma treva. Você já está vindo bem cedo. Para que tu ir tão cedo, mulher? Para que tu vai levar essa panderola? Barulho chato o dia todinho. Seja o Senhor glorificado com a tua alegria. Ninguém vai tirar 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 a tua alegria. O Senhor está enchendo você de alegria. Porque apraz a Ele fazer este jeito. Sorria. Sorria. Saia nas fotos sorrindo, saia na filmagem sorrindo. Alguém vai olhar, rapaz, aquela irmã só vive rindo. Meu filho, eu tô aqui desde segunda-feira. Não tem como. Aleluia. Eu vou desanimar ela. Eu desanimo logo umas 3 ali na comissão. Aí desanima a secretária, maestrina, dirigente. Aí todo mundo entrega, acabou o trabalho. Ele explode por dentro. Porque às vezes Deus até tira o motivo da tristeza. E às vezes Deus deixa. É nisso que eu vejo que Deus é mais glorificado. Porque às vezes Ele tira e você sorri porque Ele tirou. E tem vezes que Ele deixa. Ele faz como o jovem na fornalha. Quando Nabucodonosor disse, se não me adorar, vai para a fornalha. Ele disse, tá bom, eu entendi. Eu entendi o decreto. Não é problema de interpretação, não. A gente entendeu. Aliás, a gente entendeu muito bem. Porque a gente não adora outro Deus. Se quem é? Quem é esse Deus que pode vos livrar? Aí disse, não. Isso aí a gente não vai nem te responder. Não fique dando explicação da sua adoração, não, minha filha. Não fique justificando o que você está fazendo, não. Faça com convicção. Acho que Deus olhou do céu e disse, rapaz, o negócio está bagunçado aí mesmo, né? Que estão me confundindo com qualquer outro. Pô, eu não vou mandar anjo, não. E nem vou apagar o fogo. E o outro gritando, aumente aí 7 vezes. E Jeová disse, é isso mesmo. Porque até o oficial que foi levar se queimou. Só com a chama, o calor da chama.
Amarra esse menino, amarra! É Satanás querendo tirar a tua alegria, pensando que eles iam ficar estribuchando no fogo. E Deus permitiu que a labareda de fogo queimasse as cordas da Babilônia, mas não tocava numa célula daquele menino. Enquanto você adora, ele manifesta a glória dele. Se eu não vou mandar anjo não, eu vou pessoalmente. Veio Cristo na forma do quarto homem. Os segundos foi passando, os minutos foi passando, e ao invés de ouvir grito e correria, estavam... Nabucodonosor olhou e disse: está acontecendo alguma coisa errada. Um problema de matemática, eu lancei 3 e aumentou, tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos Homens. Diz aí para tua irmã, teu Deus é tão grande que ele é reconhecido até no meio das chamas. Porque uma pessoa que está no meio do fogo, que morre carbonizado, os peritos têm que fazer lá análise para ver quem é. Mas o teu Deus, a imagem dele é autêntica até no meio das águas revoltosas, até no meio da tormenta, até no meio da chama. Entra com ele nessa chama e sente a alegria da presença dele, porque ele está cuidando de ti, está cuidando dos teus e te dará livramento e guarda enquanto tu adora. Aleluia. Pensando que vão ver você assim, não, vão ver você animada. Calma, serena, tranquila. Você crê que tem uma ampola de Jeová bem grande assim, ó. Uma agulha que está entrando na tua alma. E ele está colocando esse líquido de alegria todinho dentro dela. E fazendo circular por todas as tuas veias. Pela tua mente, no teu coração, no teu espírito. Aleluia. Aleluia! Oh, Deus! A igreja do Senhor era alegre. Glória a Deus. Em Atos capítulo 13, no versículo de número 52, nós vamos ver que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pessoa cheia de Deus não fica feio, não fica mal-humorado, não. Fica arrancudo. Anda junto o poder de Deus e a alegria no Espírito. No capítulo 15, e no versículo 3, é dito que Paulo e Barnabé caminhavam pela Fenícia e por Samaria, contando, testemunhando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Capítulo 8, versículos 7 e 8. É dito que os espíritos imundos saíam, eram expulsos. Os paralíticos e os coxos eram curados. E a cidade de Samaria se alegrava muito com esses milagres. Capítulo 2, versículo 46. É dito que o povo de Deus fazia as refeições juntos com alegria e singeleza de coração. Mas está pensando que era uma igreja que ia para o culto da vitória e voltava com a chave balançando? Que voltava para casa com dinheiro na conta, que não sei quem fez um pix, que pode fazer tudo isso, claro. Como ele tem feito. Era uma igreja perseguida, maltratada, humilhada. Às vezes tem que cultuar dentro de caverna. Ir para o deserto, para não ser morto. E uma pessoa que está cultuando e sabendo que a qualquer momento pode chegar alguém para lhe matar. Eu imagino se fosse a gente hoje. Quando o pregador cantou, dê glória, o outro irmão ia bater assim no outro, fala baixo. Nem posso ser pego. Esses crentes de hoje é assim, irmão. A gente passou por um cenário agora terrível que mostrou muita coisa de muita gente. E quer dizer, os irmãos, que foi a primeira peneira, vai ter muitas outras. Jesus disse que quem está sentado do lado da gente é quem vai denunciar a gente, não é quem está lá fora não, viu? É quem está sentado aí, ó, do lado às vezes. E você vai estar dando glória assim, alguém vai estar gravando. Na China já é assim. Na China não precisa mandar a polícia não. O povo da família mesmo é que denuncia para o governo. Olha, comprou uma Bíblia. Toda a igreja vai passar por isso. Mas a igreja apostólica já passava
E em meio a tudo isso adorava. E era alegre, porque a sua alegria não dependia das situações, mas dependia do Senhor. E Paulo, entendendo isso muito bem, e eu amo esse texto, ele vai escrever a segunda epístola aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 6, versículo 10, e dizendo que o crente ele pode estar contristado, moído e amassado, mas sempre alegres. Verso 10. A irmã da comissão às vezes vai visitar aquela irmã, aquele irmão que está acamado há muito tempo. Vamos lá, irmã, levar uma palavra de gozo, de ânimo, de esperança. Quando chega lá, ao invés de ser o mensageiro, se torna o receptor da mensagem. Às vezes o vaso está tão amassado que não consegue nem vocalizar direito. Fala com dificuldade, contristado, amassado. Mas a alma saltitante. Aí as duas irmãs vai bem animadas, né? Vamos lá levar uma palavra. E Jeová diz, eu vou tratar contigo. Que tu vai para um trabalho na segunda, tem que ficar 6 dias de repouso para poder se recuperar e ir outro dia. Se vai de tarde, de noite tem que estar em casa, porque passou mal, porque passou a tarde na igreja. Eu vou mostrar a tu ali uma situação. Aí sai as 3 animadas chorando. Eita, irmão, Deus tratou comigo. É assim ou não é? Pronto. Eu sei que é, porque eu estou na igreja todo dia. Mas veja outro texto, eu queria que a gente lesse esse texto. Eu vou encerrar porque já vai ter outra palavra, nossa irmã Cíntia. Eu queria que a gente lesse junto. Segunda carta aos Coríntios 4. A maioria usa a versão corrigida. Verso 8 e 9. Vamos ler como textual, todo mundo junto. Abra sua Bíblia aí, a sua boca. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 8 e 9. Acharam? Diga amém. Todos juntos. Em tudo somos, mas não perplexos, perseguidos, abatidos. Vou repetir. Em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. O inferno que retroceda. Pode estar sangrando, pode estar chorando. De vez em quando tem que dar umas correiras para fugir da raposa. Mas lá na esquina se encontra com o leão da tribo de Judá sorrindo. Porque você está nervosa. Aquela raposa, se preocupe com ela não. Eu vou rugir. Eu vou bradar. E aquela raposa vai se tremer de medo e vai voltar por onde veio. Aquela coruja que piou, aquela cobra que fez careta, se aperrei não, olhe para mim, eu estou com você. Quem vive olhando para a cobra, para a coruja, para gato preto, vive nervoso. Que é isso, irmão? Ai, uma coruja que piou. Uma cobra. Aí, olha, tem umas que caem no erro. Cadê? Não quero olhar, não. O negócio é feio mesmo. Irmão, às vezes é tão sério que o enviado, às vezes, até vem para o ambiente de culto. Para tirar a tua paz, atrapalhar a tua adoração. Mas quando tiver um assim... Que foi, irmão? A serpente. Não diga assim, cadê não? Diga assim, minha filha, se aperrei não. Olhe para o autor e consumador da fé. Mude o foco. Você está olhando muito para o mal. Vamos olhar para o Rei dos Reis. Vamos olhar para Jesus. Fecha os teus olhos, Senhor. Aqui estão as tuas servas. Mulheres honradas da oração. Mulheres santificadas na tua palavra. Mulheres que têm sido confiado a elas um ministério muito estreito da intercessão.
são vasos de barro, provados e aprovados no fogo. E há uma raiva do inimigo, há um embate, um combate muito sério. Mas eu quero, Senhor, como sacerdote teu, te pedir aqui nesta manhã de vitória: cinja os lombos, calce os pés, capacete da salvação na mente. Os barulhos das setas vêm para amedrontar. É seta de um lado, seta de outro. Bum, bum. E é tanto bombardeio. Mas coloca agora na cabeça dela esta blindagem espiritual. Blinda agora, Jesus, os ouvidos e os olhos. Olha, igreja, o negócio é sério. Sinta Jesus. Nergue, cana, súbria, fúrgia. Esposa de obreiro, ergue, caste, fúrgia. Você que está sendo humilhada, perseguida, Satanás tem vindo como correntes revoltosa contra a tua vida. O Senhor está dizendo a ele: volte por onde veio, porque estou hasteando a bandeira. Eu sou Jeová Nissi e marco o território. Dirigente de círculo de oração, mulheres trabalhadoras, há um muro de fogo levantado ao teu redor. Coloca, Jesus, essa proteção agora e faça a tua filha sentir. Faça ela sentir essa brasa. Ergue, labara sóbria. Faça ela sentir o queimor desta labareda santa. Ergue, mitrio, farga, sobre, pleredarachai. Tire este medo agora, Senhor. Tire esta vergonha. Ergue, alguém que está plantado lá com a cara feia, prasto, dizendo: eu vou aqui, eu ficar aqui, e ela vai voltar com medo. O inferno retrocede nesta manhã, e caminhos sejam abertos para o teu povo passar, Senhor. Derrama uma porção de graça agora. Graça, graça, graça. Se essa mulher cantava um hino, canta 2. Se pregava meia hora, vai pregar 2. Se visitava 3 casas, vai visitar 10. Se tocava pandeiro com uma mão, vai tocar com as 2. Se ficava 1 hora de joelho, vai ficar 5, porque a tua graça basta. Derrama, Senhor, agora. Receba na sua alma a injeção. Está descendo. A enfermaria do céu está injetando na tua alma. Ergue a sóbria. Quantas horas alguém passa num salão? Eita Deus. E quando se olha no espelho ainda diz que não gostou. Mas aqui na enfermaria de Jeová, Ele faz no toque. E quando você olha de Jesus, ficou melhor do que eu pensava. Ele está abraçando a tua alma. Fique de pé e seja um instrumento abraçando a sua irmã pelo que ela precisa. Agora, olha, se não for para fazer reclamando, fique sentada. Mas seja um instrumento. Esse abraço é abraço de mistério. É seta de solidão, de depressão sendo quebrada. Seta de complexo de inferioridade. Seta de ansiedade. Seta de falta de apetite. Seta de falta de sono. Espírito da insônia, tu vai bater em retirada agora. Seta de medo, de incredulidade. Sai agora desta mulher. Ela é santa. Ela é santa. Ela sobreforga. Você vai ouvir ainda, talvez, os bombardeios, mas eles vão passar e não vai nem tocar. Sai sobre a forga, canto e... Porque o quarto homem está se apresentando nesta fornalha e está dizendo para você: não grite não, não chore não. Eu não quero você gritando, não quero você chorando, não quero você aperreada.
graça, a abundância de alegria e a delícias. Abre a tua mão e recebe alegria e delícia.